Então, hoje nós vamos aprender a juntar data frames, tá? Seja na base das linhas, seja juntando colunas, seja juntando eles pelo índice, seja juntando eles por um merge de colunas, né? Buscando as chaves que eles têm em comum, tá? Então, vamos aprender isso aqui. Essa é uma das operações mais comuns. Por quê? Geralmente, os seus dados não vêm de uma só fonte, né? Os dados da análise geralmente vêm de diversas fontes diferentes. Você pega um dado que vem do sistema financeiro, com outro que vem do sistema de atendimento ao cliente, e outro que vem do RH, que vem da produção, ou que pega um que vem do IBGE, com um que vem do Banco Central, com um que vem da Bolsa de Valores. Ou seja, geralmente você está usando dados de diversas fontes, e a gente muitas vezes precisa ir juntando eles, ou integrando eles em um data frame, para gerar uma unicidade ali de um dataset único para análise, tá? Então, o Pandas tem vários métodos, né, para você poder combinar diversos data frames ou séries e juntá-las formando um data frame maior, tá? Uma das primeiras funções que a gente vai utilizar é a função concatenar. Concatenar, ele significa muito parecido com o conceito de append lá da lista, né? Eu vou colocar ele ou na frente ou embaixo, né? Eu vou adicionar no final do data frame. Eu escolho um e no final dele, seja no final das colunas, seja no final das linhas, eu vou acrescentar novos conteúdos, tá? Aqui eu vou fazer, então, a importação, né, do arquivo, descompactar o arquivo zip, vou gerar um data frame geral para nós, ok? Com todos os dados. Aqui, eu estou apenas aplicando aqueles filtros que a gente fez na aula prática lá, de uma vez só, e já eliminando todas as colunas que eu não quero, deixando só as que me interessam, tá? Então, no único comando aqui, eu já vou limpar os dados para deixar só o que me interessa aqui, tá bom? Já vou fazer a agregação, aqui estou agrupando por região e estado, e já calculando aqui a soma de casos, a soma de óbitos e o máximo da população, já que esse valor eu não posso somar, tá? Então, no final, nesse DF região F, nós geraremos um data frame muito parecido, né, com o que nós vemos usando. Então, eu tenho a região, a unidade, os casos, os óbitos e a população daquele estado, somado. Ok? Como nós vamos trabalhar o conceito de merge, de concatenação e de apensar um data frame no outro, eu vou quebrar de propósito esse data frame em vários, tá? Para que a gente possa simular as diversas situações. Então, eu vou quebrar ele de forma horizontal aqui, dividindo o data frame que tem os dados de todas as regiões em 5 data frames diferentes. Um com os dados do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste. Isso vai dar uma ideia muito parecida com situações que vocês vão enfrentar. Então, às vezes, você tem dados históricos que tem um arquivo para cada mês, mas a estrutura dele sempre é a mesma. É o caso em que você vai concatenar linhas, né? Você vai juntar as linhas de um no outro até formar um grande data frame. Às vezes você tem parte das informações no data frame e parte das colunas em outro. É outro modelo. Então, nós vamos usar desse data frame, quebrar ele tanto na vertical quanto na horizontal e fazer os movimentos de junção, gerando de volta um data frame completo, tá? Então, aqui, esses comandos são só preparatórios. Então, eu estou passando o filtro aqui da região, gerando um data frame Nordeste, né? Um data frame Norte, um data frame, né, do Sul e um do Centro-Oeste, ok? E aqui nós vamos começar utilizando essa função concatenar, tá? É a primeira que nós vamos utilizar. Ela recebe vários parâmetros, tá, ok? Por exemplo, objeto é uma lista de data frames que você quer que junte, então você pode passar aqui 2 ou dezenas de data frames numa forma de lista, e ele vai concatenar todos eles, né, seguindo os parâmetros que estão aqui, tá? Ele tem alguns parâmetros, tá? A direção, se você quer que ele, por padrão, é 0, significa que ele vai concatenar no sentido das linhas, mas se você colocar o 1, ele vai concatenar no sentido das colunas, tá? O join é a maneira como você quer que ele concatene, né, essa junção. Se você quer que ele faça uma união, é o externo. Se você quer que ele faça uma intersecção, né, é o interno.
né? Ou seja, ele só vai manter aquilo que é comum nos dois data frames aqui, né? Em termos de coluna, aqui, em termos de dado. Se você quiser ignorar o index, significa o seguinte, às vezes o data frame tem índices que vão acabar se colidindo, e você não, olha, eu quero que você descarta os índices e crie um índice novo com o data frame novo que foi gerado. Essa é a lógica. Se você quiser passar o nome que as colunas terão, né, na hora que você indexar, você pode passar aqui em keys, né, também em levels, e aqui você pode verificar a integridade, então tem formas de você passar alguns parâmetros para checagem da integridade daqui, e também se você quer fazer que retorne uma cópia, né, como resultado. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês. Então aqui, a primeira parte, como o objeto é uma lista, ele é o primeiro parâmetro aqui, ó, posicional, e é uma lista, tá? Eu não passo 2 data frames, eu passo uma lista de data frames. Então, aqui eu peguei, ó, aqueles 5 data frames e formei uma lista de data frames aqui chamada DF regiões, tá? Ok? Então, se eu quero concatená-los no sentido das linhas, ele colocar um debaixo do outro, eu não preciso passar nenhum parâmetro a mais, porque o default já é o axis 0, que é colocar um em cima do outro ali em forma de empilhando as linhas. Aqui, então, estou passando essa lista aqui dentro, mas lembrando que eu poderia passar aqui direto, assim, ó, a lista, tá? Você poderia fazer desse jeito aqui, que não tem problema, tá? Eu só fiz assim para simplificar. Então, isso aqui é uma lista, e aqui você tem, então, a lista de data frames chamando o PD concat. Beleza. Então, aqui, olha, eu executei o PD concat, passei essa lista de data frames, cada um contendo dado de uma região, e como resultado, ele gerou o data frame aqui, ó, integrado, tá? Com todas elas. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, eu fiz um value counts para checar se todas as regiões estão dentro dele, né? Então, como resultado do value counts, veio esse print aqui, tá vendo? Então, tem 9 estados do Nordeste, 8, né, 7 do Norte, exatamente que é o resultado, né, que dá quando a gente roda no DF Covid, né? São todas as regiões que estão de volta dentro do DF completo usando o concat, tá? As colunas, aqui eu coloquei um print para printar, né, as colunas. A gente vê que todas as colunas estão lá, presentes, ok? E aqui eu dei um head aqui para vocês verem, né, que ele vem só 5 registros. Vou colocar aqui 10 registros, porque dá para ver mais de uma região. Então, aqui nós vemos que está Nordeste, logo em seguida aqui está a região Norte, num único data frame, tá? Cada um dos data frames lá, eles tinham já o seu index, né? Então, se eu pegar o data frame Nordeste, tá? Vocês vão ver que ele tem um índice de 4 a 9. Quando ele juntou, como eu não dei nenhuma instrução sobre o que fazer com o índice, ele preservou o índice deles, tá? Do jeito que estava, tá? Então, se a gente pegar aqui o DF, né, Nordeste, ele tem o índice de 4 a 12, né? Ok? E aqui, na junção, ele permaneceu o índice de 4 a 12, tá? Ele não ordenou. Ele não mudou o índice do data frame. Além de você passar uma lista, se você tiver um dicionário também, você pode passar, tá? Aqui eu gerei um dicionário dando nome a cada um, né? Uma chave para cada data frame. Então, data frame com o nome Nordeste, chave Nordeste, DF Nordeste, assim por diante. A única diferença entre esse caso e a lista é que aqui ele manteve os índices. No caso do data frame, ele vai criar uma indexação multinível, tá? Onde, para cada data frame, ele vai pegar a chave, o nome do data frame, na chave do dicionário, e colocar como primeiro nível do index, e depois o index que vinha dentro do array. Então, se eu pegar aqui um pouco maior, né, vamos pegar 20 registros, vocês vão ver que cada região recebeu aqui, né, um index aqui no nível inicial, e aqui no nível seguinte, o índice do data frame propriamente dito, o original. Tá? Então, o que muda se você passar um dicionário ou outro é o resultado em termos de indexação do seu array, do seu data frame final.
Aqui, eu vou pegar o data frame, agora eu vou... Aqui nós juntamos linhas, né? Do data frame. Eu peguei o data frame somando, empilhando um sobre o outro em forma de linhas. Mas agora eu vou fatiar o data frame original em colunas diferentes. Eu vou fatiar uma parte dos dados num data frame e a outra parte em outro, para a gente experimentar a concatenação, não empilhando assim uma linha sobre a outra, mas uma coluna na frente da outra, tá? Que é um caso comum também. Então, para isso, eu estou pegando aquele DF, esse data frame região F, e estou fazendo um caso aqui, uma parte do data frame, casos que tem região, estado e casos, e um outro data frame que só tem o índice e os casos de óbito. Então, por exemplo, aqui eu tenho o índice 0, que é o centro-oeste, DF, quantidade de casos. Esse índice 0 aqui, essa quantidade de óbitos, é referente ao centro-oeste, DF. Esse segundo aqui é o caso, né, do Goiás. Então, lembra que esse R0 corresponde a esse 0, esse 1 corresponde a esse 1. Esses dois índices estão alinhados, tá? Como eles estão alinhados, eu posso concatenar, porque vai encaixar, né, as linhas na frente do outro sem erro, ok? Então, agora, caso eles não estejam alinhados, eu não posso fazer esse tipo de operação de concatenação. Isso geraria, né, um erro nesse caso aqui. Geraria um problema de desalinhamento dos dados, tá? Então, aqui, olha, eu criei um outro DF métricas que tem uma lista com os dois. Um que tem a parte das variáveis e outro que tem outra parte. E aqui a diferença é que eu tenho que passar o axis igual a 1 para dizer para ele que esse aqui será colado na frente das colunas desse, né? Esse na frente das colunas desse, tá? Aqui, se nós executarmos, tá? Ele vai, ó, tá junto agora, a variável, né, ó, casos e óbitos, já tá aqui as duas colunas de volta no data frame completo, e ele juntou aqui à frente, né, ele manteve as originais, trouxe para cá e utilizou, né, o mesmo índice aqui para essa junção, tá? Se eu passar o dicionário, ele vai criar um índice multinível para o nome das colunas, tá vendo? Olha, casos, região, estado, esse índice casos traz essa parte aqui, nesse primeiro nível, e no segundo aqui tem óbitos com uma variável só, tá? Então, se eu trouxer na forma de axis 0, concatenando linhas, ele cria multinível no sentido das linhas. Se eu trouxer na forma de dicionário e o axis for 1, ele cria um índice multinível para o nome das colunas, tá? Nós podemos concatenar, às vezes, índices, né, com linhas de data frame com índices diferentes, desconsiderando os índices existentes. Eu vou fazer o seguinte, olha, cada um daqueles data frames que está lá, eu vou resetar para todos eles começar em 0. Então, o Nordeste vai de 0 a 9, lá, o outro vai de 0 a 5, o outro vai de 0 a 7 nos micro data frames. Para que a gente veja o resultado, quando você concatenar isso, né, nós, como resultado, teremos várias chaves duplicadas dentro do índice. Então, um exemplo aqui, quando eu executei aqui, ó, eu percorri essa lista, e para cada data frame que está dentro dessa lista, eu resetei o index dele, tá? Ok? Gerando uma nova lista DF regiões 2, onde todos os data frames que estão aqui dentro começam com 0. 0, 1, 2, 3, 4... 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Quando concatenar esses caras, o que vai acontecer? Isso aqui, olha. Observa que eu tenho um índice 0 para o Nordeste Alagoas e um índice 0 que corresponde ao Norte Acre. Isso pode ser problemático se eu for fazer operações baseadas em índice, né? Se eu selecionar o índice 0, não é um único estado, né? Se eu deletar o índice 0, na verdade, eu estaria deletando 2 registros da minha tabela. Tá? Então, você pode passar esse parâmetro aqui, ó, ignore index, que aí ele vai descartar esse índice aqui, ó, dos data frames originais e vai criar um novo índice aqui, totalmente novo para o data frame final, tá? Essa aqui é a lógica. Então, se você passar esse parâmetro, observa que ele, né, o primeiro recebeu 0 até o 8, depois, quando ele começou o próximo, aqui a concatenação do próximo, ele deu 9 e assim por diante, até completar o data frame
com um novo índice já novinho em folha, né? Ok? Aqui, que eu coloquei esse exemplo. Sim. Não, aqui é só exemplo. Aqui é a indexação. A gente colocando uma indexação na forma de linha e aqui uma indexação na forma de coluna, né? Ok? Acho que a gente já tinha realizado ela, né? Sim. Esse caso nós já fizemos. Deixa eu só remover essas linhas aqui que elas estão... deixa eu ver aqui. Elas estão sem utilidade aqui. Só para não confundir vocês depois. Deixa eu tirar essas aqui que elas estão sem utilidade. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou bagunçar o índice de 1, tá? Só para vocês observarem que se nós usarmos o concat para data frames que não estão alinhados, a gente vai ter um problema, tá? Olha só. Aqui, o Centro-Oeste, ele recebeu agora um novo código aqui, né? Que é o 26, tá? E aqui o valor do Centro-Oeste de casa é 236 mil, tá? E aqui, a parte de casos eu baguncei, eu inverti, a parte de óbitos eu deixei correta, tá? Então, veja que o DF é 236.322 com 4.000 casos, tá? Se a gente olhar aqui, é essa a correspondência, 236, 4.032. Mas se nós indexarmos esses caras, né? Ou seja, se a gente concatenar eles, olha o resultado. Como ele usa o índice para concatenar, ele juntou um registro de Santa Catarina, tá? O Sul Santa Catarina, com um registro do DF, tá? Porque ele vai olhar o índice para concatenar, tá? Então, nesse caso aqui, olha, ele vai olhar a posição dentro do data frame, né? Vai simplesmente colocar um na frente do outro, tá? Baseado nessa numeração do índice, e aí, olha o que acontece, esse tipo de bagunça aqui. Então, sempre que você for fazer uma concatenação, é igual colar no Excel, tá? No Excel, se você tiver... Vou pegar aqui, só um segundinho. Se você tem um dado aqui, né, no Excel, o concatenar, ele faz basicamente isso aqui, ó, né? Então, eu tenho esse dado aqui, esse aqui, né? Então, quando eu concateno, eu estou copiando exatamente nessa sequência e colando aqui na frente, né? Mas se eu ordenar, se não for correspondente, imagina que essa coluna aqui, ela está, deixa eu pegar aqui, não mais correspondente, tá? Então, se eu copiar aqui e colar aqui, ele não vai alinhar eles de novo, vai ficar assim, tá? Então, uma vez que eu ordenei algo, eu não posso colar na frente, concatenar mais, tá? Aí, eu tenho outras alternativas que nós vamos aprender, que é o merge. O merge eu posso, porque eu posso dizer qual chave ele vai usar para fazer a concatenação, tá bom? Ficou claro a questão da problemática do concat se os índices não estiverem correspondentes? Aqui, eu vou fazer algumas concatenações, mas com registros faltantes. Até aqui, para cada registro que eu tinha num, eu tinha no outro. Mas, às vezes, você vai concatenar data frames, né? E tá faltando algum índice em algum ou outro, tá? Então, vamos experimentar como acontece se eu for concatenar um data frame que tem 200 linhas, num que tem 10 linhas e alguns vácuos nos índices deles, tá? Que não correspondem. Então, eu peguei aqui, de novo, o data frame de casos, criei ele, tá? Então, ele tem todos os registros do data frame original lá, tá? Por região.
Mas nesse caso aqui, eu vou criar um de óbitos que só vai ter os casos que tem mais de 4.000 óbitos, tá bom? Então, ele não vai ter todos os registros que tem nesse aqui para vocês verem o que ocorre quando eu uso concatenar usando data frames de tamanho diferente, tá? Então, esse aqui tem 26 registros, esse aqui, ele vai ter muito menos registros, tá? Deixa eu ver aqui quantos sobraram aqui, viu? 10. Aqui nós temos, deixa eu colocar um shape aqui, print, df óbitos, ponto shape. Então, aqui eu tenho 16 registros, né? E aqui nós temos os 26 registros, tá? Então, eles não vão mais bater um com o outro, tá? Então, sumiram aqui de 11 registros, né? Então, quando eu faço o concat, tá? E aqui eu vou usar o axis 1 porque eu estou somando colunas, né? Um colocando um na frente do outro. Tá? Então, observa que naqueles casos em que ele não achou o índice, ele vai trazer Nora number. Nos demais, que ele achar o mesmo índice, ele vai trazer o correspondente, tá? Observa aqui, ó, Centro-Oeste 0, ele achou lá o DF também, né? Correspondente, o 1. Mas aqueles que tem aqui, ó, Mato Grosso do Sul e Alagoas, que foram removidos de propósito, porque não tem mais do que 4.000 óbitos lá, ele vai, como resultado, trazer com essa parametrização apenas, né, axis igual a 1, né, aqui apenas uma indicação de não ordenação das colunas, ele vai fazer isso aqui. Se você escolher o inner, tá, como join, aí você pode passar esse método aqui como join. Ao fazer passar esse parâmetro, ele vai eliminar todas as linhas que não tem nos dois. Então, essas linhas aqui que não foi encontrada no segundo data frame serão eliminadas, mesmo ela estando no primeiro, tá? Então, o inner vai fazer essa eliminação e só vai ficar no resultado aquela junção que corresponde aos dois, tá bom? Esse alter, né, ele é a junção, é o default, né, do concat, e nesse caso aqui, ele mantém os casos não encontrados, ele mantém o resultado, ok? Uma forma de você obter esse resultado aqui, ó, do inner, tá? Pode ser passando o parâmetro inner, ou você pode, depois que você fazer a junção, tá? Usar o index do primeiro data frame, no caso aqui, ó, df, deixa aqui, ficou o df1 aqui, df óbitos, eu posso pegar o index do data frame original, tá? E mandar reindexar esse cara aqui, tá? Então, você pode, perdão, é isso. Se eu fizer isso aqui, ele vai fazer a junção e depois vai eliminar qualquer registro que não estava no óbitos, tá? Então, essa é uma forma de chegar no mesmo resultado que um inner, tá bom? Porque isso aqui, ele vai eliminar todos que não estão em óbito, e nesse caso aqui, se eu passar um reindex, passando o índice de óbito, só vai sobrar os que o índice existir em óbitos. O resultado fica o mesmo, ok? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um reindex antes, né? Antes de fazer a junção, eu já limpei de casos tudo que não existe em óbitos. Então, eu posso fazer o reindex dentro ou posso fazer fora, depois da indexação, depois da junção. Posso juntar, depois eliminar. Eu posso, antes de juntar, aqui mesmo já eliminar, e aí, em seguida, o concat faz a junção dos dois, tendo apenas índices em comum, tá bom? E o contrário você pode, né? Se você, aqui, eu posso pegar e eliminar pelo caso pelo índice de caso, significa que depois de ele fizer a operação, somente o que tiver nesse aqui vai preservar, tá? Você pode escolher.
A outra forma de fazer concatenações é o método append. A diferença aqui que o append, ele sempre é no sentido das linhas, né? Ele sempre vai adicionar linhas ao data frame. Então, novamente, aqui eu peguei só para você... Lembra que nós fatiamos lá em cima, né? O data frame do Nordeste, do Norte, do Sul. Só para vocês recobrarem aí a memória. Então, cada um deles tem uma parte dos registros, ok? Eu estou criando uma lista, porque, por padrão, o primeiro objeto dessas operações é a lista de data frames. Então, quando eu passar o append, ele já sabe que é um concat com axis igual a 0. Então, ele sempre vai adicionar ali, né, no sentido das linhas, ok? Então, um append dessa forma, ele já gera o data frame completo, somando as linhas de todos os data frames, tá? Aí é o padrão do concat, né? Outra opção que você pode usar é passar o ignore index, porque aí ele vai resetar os índices aqui. Então, você vê que aqui ele começou no 4, 5, né? Depois o 1 vai aparecer lá embaixo. Se você passar o ignore index, ele vai realmente recriar o index de novo para o seu data frame, tá? E aqui nós passamos, se você passar o ignore index igual a false, que é o default dele, tá? E aqui eu passei o sort igual true. Se você passar sort igual true, ele vai concatenar e depois vai ordenar as colunas, né, de uma forma alfabética, né? Então ele ordenou as colunas. Se eu passar o sort igual a false, ele vai pegar primeiro as colunas do primeiro data frame com as colunas do segundo data frame, assim por diante, tá? Ele mantém a lógica original lá perdão, ele mantém a lógica original das colunas aqui, né? Região, estado, casos, ok? E se você quiser que ele ordene as colunas, você pode passar esse sort.